Olá pessoal, eu sou o Schneider, coordenador médico em obstetrícia e ginecologia aqui na plataforma SimSave. Nessa aula vamos conversar sobre o impacto do coronavírus na gestação. A Covid-19 é uma doença nova, causada pelo novo coronavírus 2019, chamado de SARS-CoV-2, e ainda um enorme desafio. A pandemia é dinâmica, com contínua necessidade de atualização. Há poucos estudos sobre o impacto do novo coronavírus na gravidez e ainda várias lacunas de conhecimento. Mas sabemos que, durante a gravidez, alterações que ocorrem no sistema imunológico podem aumentar o risco de algumas infecções e, portanto, já é consenso orientarmos que gestantes se protejam de doenças infecto-contagiosas. Não é a primeira vez que nós, obstetras, enfrentamos pandemias respiratórias virais. Em 2009, por exemplo, o vírus da influenza A, H1N1, causou a pandemia da gripe suína, que atingiu o Brasil e mudou paradigmas na assistência. A pandemia por H1N1 cursou com alta morbimortalidade em gestantes e os vários estudos realizados permitiram validar o uso do antiviral oseltamivir, o Tamiflu, e a segurança da vacinação nesse grupo. Desde então, a vacina contra a gripe por influenza passou a fazer parte do calendário vacinal de gestantes. Em 2002, na China, o SARS-coronavírus, SARS-CoV, foi responsável pelo surgimento de uma doença respiratória aguda grave, a SARS. E em 2012, o MERS coronavírus causou a síndrome respiratória do Oriente Médio, a MERS. E qual foi o impacto da SARS e da MERS na gestação? Os poucos estudos disponíveis sobre SARS e MERS na gestação descrevem casos em que gestantes tiveram desfecho materno desfavorável, com necessidade de internação em unidade de tratamento intensivo. Porém, esses estudos não demonstraram relação suficientemente convincente entre essas infecções e o risco de abortamento precoce ou perda gestacional tardia. A transmissão vertical também não foi detectada nos casos de SARS e MERS. Já a Covid-19 se iniciou no final de dezembro de 2019, em Wuhan, quando várias pessoas que trabalhavam no comércio de animais vivos e frutos do mar foram diagnosticadas com quadro de pneumonia atípica grave. A seguir, houve rápida propagação da doença para os familiares das pessoas infectadas e também para os profissionais de saúde que os atendiam. Em 7 de janeiro de 2020, foi identificado o agente etiológico, o novo coronavírus 2019, denominado SARS-CoV-2, por se parecer geneticamente com aquele SARS-CoV de 2002. O novo coronavírus 2019, que circulava entre morcegos, sofreu mutações que possibilitaram que ele passasse a circular em um hospedeiro intermediário, o pangolim, e depois atingisse o homem. Devido ao seu alto potencial de infectividade, o SARS-CoV-2 rapidamente varreu todo o território chinês e se espalhou pelo mundo. Em 9 de 3 de 2020, ou seja, cerca de 3 meses após o início do surto, 109.578 casos de Covid-19 e 3.809 óbitos já tinham sido notificados, resultando em uma taxa de mortalidade geral de 3,5%. Entretanto, essa taxa representa uma média entre os diferentes países em diferentes momentos. Para efeitos comparativos, a taxa de mortalidade da gripe por influenza gira em torno de 0,1%. No Brasil, a confirmação do primeiro caso de SARS-CoV-2 ocorreu em 26 de 2 de 2020. Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde passou a considerar a Covid-19 como uma pandemia. Em 17 de 3 de 2020, a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo confirmou a primeira morte pelo novo coronavírus no Brasil. Em 20 de 3 de 2020, o Ministério da Saúde declarou transmissão comunitária da Covid-19 em todo o território brasileiro. Hoje, 1º de abril de 2020, no momento em que eu gravo esse vídeo, já foram registrados cerca de 873 mil casos de Covid-19, com cerca de 43 mil mortes, o que resulta numa taxa de letalidade geral de torno de 4,9%. Já no Brasil, já foram confirmados 5.923 infectados, com 206 mortes, o que implica em uma taxa de fatalidade de 3,47%. Em gestantes, o quadro inicial se apresenta da mesma forma que em não gestantes, ou seja, como uma síndrome gripal. Os principais sinais e sintomas incluem febre, tosse seca e falta de ar. Mialgia e diarreia também podem acontecer. Perda do olfato, que chamamos de anosmia, e perda de paladar também foram relatados. Os achados laboratoriais incluem linfopenia, prolongamento do tempo de protrombina e elevação de LDH. Os achados pulmonares incluem filtrados esparsos ou padrão em vidro fosco na tomografia computadorizada do pulmão. Importante ressaltar que o raio-x de tórax e a TC dos pulmões podem ser feitos em gestantes com suspeita ou Covid-19 confirmada, sempre que necessário.
As formas de transmissão, período de incubação e transmissibilidade em gestantes são as mesmas da população geral. O diagnóstico no Brasil até o momento é feito através do PCR-RT, que é a reação da cadeia da polimerase em tempo real, que permite detectar diretamente o vírus nas amostras coletadas. A Anvisa recentemente liberou testes rápidos sorológicos para a detecção do SARS-CoV-2 e acreditamos que em breve esses kits devem estar disponíveis. A principal arma de que dispomos no combate a uma pandemia comunitária é a prevenção. Assim, as gestantes devem ser orientadas sobre a importância da lavagem correta das mãos e as demais medidas para evitar o contato direto ou indireto do novo coronavírus com as mucosas da boca, nariz e olhos. O isolamento social dentro de casa, sem contato com outras pessoas potencialmente infectadas, representa a recomendação padrão ouro para a interrupção da cadeia de transmissão. As gestantes, sempre que possível, devem ficar em isolamento social. Estima-se que mais de 80% dos infectados apresentam a forma leve da Covid-19, cerca de 14% desenvolvem a forma grave e 5% necessitam de cuidado de terapia intensiva. Na forma leve, os indivíduos se apresentam assintomáticos ou com poucos sintomas. Os pacientes sintomáticos costumam ter febre, tosse seca e falta de ar, podendo evoluir para as formas mais graves, como a pneumonia. Na forma gravíssima, o acometimento pulmonar importante pode resultar na síndrome da insuficiência respiratória aguda grave, caracterizada por intensa inflamação e infecção pulmonar, podendo ocasionar o choque séptico. No choque séptico, observa-se queda dramática da pressão arterial e os múltiplos órgãos do organismo ficam pouco oxigenados, podendo entrar em falência. A síndrome respiratória aguda grave e o choque séptico são as principais causas de morte dos pacientes infectados, sendo mais frequentes nos grupos de risco, pessoas acima de 60 anos, fumantes ou pessoas com doenças crônicas. E as gestantes? Elas têm risco maior de evoluírem com as formas graves ou gravíssimas? Bem, com relação aos desfechos observados em gestantes com Covid-19, os estudos ainda são escassos. Até o momento, os poucos estudos disponíveis não demonstram aumento das taxas de abortamento ou de malformações na Covid-19. Porém, sabemos que a hipertermia no primeiro trimestre da gestação, por si só, pode ser teratogênica, ou seja, causar malformações fetais, além de constituir um fator de risco para abortamento. Por isso, gestantes com febre alta devem ser prontamente avaliadas e medicadas com antitérmicos de uso preconizado na gravidez. Sobre os demais desfechos, diferentemente daquilo que se observou em gestantes com síndrome respiratória causada por H1N1 ou com gestantes que tiveram SARS ou MERS, os poucos dados disponíveis que dispomos até hoje mostram que as gestantes com Covid-19 não apresentam maior taxa de mortalidade. Outro fator relevante é que as gestantes não apresentam maior risco de se infectarem com SARS-CoV-2 do que a população em geral. Mesmo assim, até que estudos com maior força de evidência sejam realizados, as gestantes têm sido classificadas como grupo de maior vulnerabilidade, especialmente as gestantes de alto risco, que apresentam doenças subjacentes, e as grávidas profissionais da área de saúde, que naturalmente são mais expostas. Apesar disso, uma gestante com suspeita de Covid-19 deve ser inicialmente tranquilizada, pois há grande chance de que ela se apresente assintomática ou com doença leve, com total recuperação. Mas elas devem ser orientadas a procurar assistência médica imediatamente em caso de recuperação arrastada ou piora dos sintomas. O tratamento da gestante com as formas graves da Covid-19 deve ser feito em regime de internação hospitalar. Era isso que eu queria falar com você sobre o impacto do novo coronavírus 2019 na gravidez. Não deixem de assistir a nossa aula sobre o fluxo de atendimento das gestantes com coronavírus. Um abraço, com mais de 2 metros de distância. Até mais.